Olá, a paz de Deus. Hoje quero falar com você sobre o anticristo, um tema que está em Apocalipse e que gera muita controvérsia, tá bom? Esse é um dos estudos que nós temos no conjunto de e-books, 8 profecias do Apocalipse, tá? Então, o anticristo ele sempre foi tema de muitas especulações, né? Não apenas nos nossos dias, mas até mesmo nos primeiros séculos depois de Cristo, já se falava do anticristo com muita propriedade. Mais recentemente, ele também já foi tema de livros, de filmes e por aí vai. Mas afinal, eu te faço a pergunta: o que realmente a Bíblia diz sobre o anticristo? Você já leu o Apocalipse, já leu as profecias, algo nesse sentido? Então, nesse estudo que nós temos sobre as 8 profecias do Apocalipse, nós mostramos pontos fundamentais que a Bíblia nos esclarece, né, sobre essa figura tão especulada. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a Bíblia descreve alguns aspectos do anticristo. Então é muito importante fazermos um estudo aprofundado. Mas antes de nós analisarmos algumas dessas referências, mais uma vez eu chamo a atenção para a ocorrência de profecias de múltipla aplicação. Como que é isso, Delciane? Elas são muito comuns nos textos bíblicos que falam sobre o anticristo. Então é importante nós analisarmos com propriedade. Um exemplo clássico são as profecias do livro de Daniel, né? Elas têm esse padrão, onde o próprio Jesus ele citou as profecias de Daniel no sermão escatológico, em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas 21. O Senhor Jesus falou sobre as profecias de Daniel. Então, o próprio Senhor Jesus deixou muito claro a aplicação futura de profecias, que até então os judeus acreditavam já terem se cumprido completamente, tá? Mas, Delciano, o que significa a palavra anticristo? Olha, o termo anticristo ele significa contra Cristo, ou rival de Cristo, tá? Ou substituto de Cristo. Então, logo, pode ser considerado um tipo de anticristo qualquer um que se opõe a Cristo ou supõe estar em seu lugar. O anticristo, no livro de Daniel, no capítulo 7 de Daniel, ele vê 4 animais que subiam do mar: um leão, um urso, um leopardo e outro terrível e indescritível, que representa o quê? 4 reinos. Isso mesmo. A visão ela prossegue nos versículos seguintes, onde Daniel fala sobre um pequeno chifre que surge entre os 10 chifres dos 4 animais. E nesse pequeno chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Está em Daniel capítulo 7, verso 8, tá? Então, a partir do verso 20 de Daniel, nós temos uma descrição detalhada desse chifre, condizente com a atuação do anticristo. Ele diz assim: eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que coisa maravilhosa, né? E lá Daniel fala assim também: o quarto animal que Daniel fala, ele será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros. Olha que interessante. E abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, verso 21 e 25. Então é possível que essa profecia ela tenha o quê? Múltiplos cumprimentos. Porém, a maioria dos estudiosos concordam
que esse pequeno chifre simboliza sim o aparecimento do anticristo, tá? Sendo então a primeira referência escriturística a essa personagem escatológica. Eu fui lá em Daniel para que você possa entender Apocalipse, tá bom? Então também em Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel capítulo 11, verso 31 e 12, verso 11, em passagens onde claramente é aplicado o princípio da profecia de múltipla referência, é provavelmente a pessoa do anticristo que ele está falando, que também está sendo citada, onde a sua atuação no período final da presente era foi prefigurada pela atuação do rei da dinastia Seleucida, o antigo quarto Epifânio, por volta de 167 a.C. e depois também do Circo de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelo Império Romano. Então, sempre ao longo da história nós vamos encontrar alguns anticristos, tá? São pessoas que vivem num determinado momento. E agora, nessa época em que nós estamos vivendo, onde nós vemos guerras, rumores de guerra, homens investidos de poder, que eles começam a querer movimentar ou manipular as economias e assim por diante, isso é uma clara evidência de que essa pessoa ela está ocupando um lugar de um anticristo, tá? Ou seja, ela está mexendo com a população, mexendo com os santos, mexendo com homens e mulheres de Deus e se colocando numa posição de um poder tal que pode prejudicar a muitos. Então nós precisamos estar bastante atentos, orar a Deus, pedir a Deus para nos iluminar e nos guardar dessas pessoas que se colocam nessa posição de anticristo. E essa é apenas uma parte do livro, né, sobre o anticristo, que é uma das 8 profecias do livro de Apocalipse. Não vou aprofundar aqui para que esse vídeo não fique muito longo, mas se você quer adquirir as 8 principais profecias do Apocalipse, entre em contato comigo, ok? Sou Delcione Bento. Mande esse vídeo nos grupos de WhatsApp para pessoas que você ama, que você considera. Deus que abençoe. A paz de Deus.